Você já sentiu que algo muito maior está acontecendo por trás das manchetes? Como se o mundo estivesse sendo arrastado por forças invisíveis para um destino inevitável. E se eu te disser que o que estamos vivendo hoje não é apenas mais uma guerra, mas um sinal claro de que o relógio profético de Deus está acelerando? Que a Terceira Guerra Mundial não é apenas uma tragédia global, mas um sinal de que o céu está se movendo e o juízo está à porta. Talvez você nunca tenha parado para pensar que as guerras não nascem apenas de disputas humanas, mas de um plano maior, traçado nas regiões celestiais. Que Israel, pequeno no mapa, é gigantesco no propósito de Deus. E que, neste exato momento, enquanto as nações se levantam em fúria, os céus estão testemunhando o desenrolar de um capítulo decisivo da história da humanidade. Há um segredo oculto nas Escrituras. Uma verdade que poucos têm ousado desvendar e que pode transformar completamente sua visão sobre o que está acontecendo no mundo e dentro do seu próprio coração. Sim, estamos falando de profecia, mas mais do que isso, estamos falando da guerra espiritual que envolve sua alma. Estamos vivendo tempos de escuridão, mas também de revelação. A Bíblia disse que veríamos guerras e rumores de guerras, e muitos ignoraram. Mas agora, o que foi profetizado está batendo à nossa porta. E há um mistério profundo por trás disso. Um mistério que pode mudar a maneira como você ora, como você vive, como você espera pela volta de Cristo. Nestes próximos minutos, você não vai assistir apenas a uma análise bíblica. Você vai entrar comigo numa jornada reveladora pelas Escrituras, pelas promessas e pelos avisos de Deus ao seu povo. Vamos decifrar os sinais. Vamos mergulhar em profecias que estavam seladas para muitos, mas que hoje estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E mais do que isso, você vai entender o que Deus está tentando dizer a você em meio a este caos. Porque sim, Deus está falando. Talvez ninguém ao seu redor perceba. Talvez muitos zombem, mas os que têm ouvidos espirituais já sentem. É tempo de despertar. O relógio não para. E quem não estiver atento será surpreendido. Prepare seu coração. O que você vai descobrir aqui vai te abalar, mas também vai te fortalecer. Vai abrir seus olhos, vai te mostrar que a guerra que vemos lá fora é reflexo da batalha que já começou aqui dentro. Ao final deste vídeo, você vai entender por que a palavra de Deus está se cumprindo com precisão, porque o nome de Israel nunca saiu dos planos eternos e porque você precisa se posicionar agora, antes que seja tarde. Fique comigo até o fim, porque o que vou revelar neste vídeo pode mudar a maneira como você vê o mundo, a Bíblia e o seu propósito neste tempo final. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. Quando olhamos para as ruínas deixadas pelas guerras, vemos destruição, dor, perdas e escombros. Mas Deus vê algo diferente. Ele vê possibilidades. Ele vê um exército. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel viu quando foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos, uma cena de morte total, de impossibilidades humanas. Hoje, em meio às ruínas de um mundo em guerra, o Espírito de Deus está nos levando a esse mesmo vale para nos mostrar que Ele ainda sopra a vida onde o homem só vê fim. Ezequiel contempla milhares de ossos espalhados, restos de uma geração que perdeu suas forças, seu rumo, sua identidade. E ao observar aquilo, Deus lhe faz uma pergunta profunda e desconcertante. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Versículo 3. Essa é a pergunta que paira sobre nós hoje. Quando olhamos para as nações em guerra, para Israel cercado, para famílias destruídas, para crentes desanimados, para ministérios em ruínas, ainda há vida possível? Ainda há esperança? A resposta de Ezequiel é humilde e poderosa. Senhor Deus, Tu o sabes, porque ele reconhece que diante do impossível, só o Deus do impossível pode agir. E então Deus lhe dá uma ordem. Profetiza sobre estes ossos. Há algo extraordinário aqui. Deus poderia simplesmente restaurar os ossos por conta própria, mas ele decide envolver Ezequiel no processo.
Deus sempre usa homens e mulheres dispostos a se levantar em fé e profetizar, onde o mundo só vê morte. Em tempos de guerra, Ele procura aqueles que estejam dispostos a se levantar em fé e profetizar. O profeta então obedece. Ele começa a declarar, e algo começa a acontecer. Os ossos começam a se juntar, a formar esqueletos, depois músculos, depois pele, mas ainda estavam sem vida, até que o Espírito de Deus sopra sobre eles e então finalmente se levantaram sobre os seus pés, um exército grande em extremo. Versículo 10. E é aqui que está o segredo para nossos dias. Só o Espírito Santo pode transformar destroços em exércitos. Só Ele pode levantar guerreiros de escombros. Só Ele pode transformar o vale da morte em campo de batalha vitoriosa. Hoje, em pleno cenário de Terceira Guerra Mundial, o vale de ossos secos é global. Pessoas desfalecidas emocionalmente, lares quebrados, igrejas sem direção, jovens sem propósito. Mas Deus está chamando seus profetas, pessoas como você, para que se levantem e profetizem, que declarem que ainda há vida, ainda há restauração, ainda há propósito. Mesmo em meio à fumaça das bombas, mesmo com sirenes de alerta e o mundo em pânico, o Espírito de Deus ainda sobra. Você pode estar se sentindo um desses ossos secos, esquecido, sem forças, perdido. Mas a mesma palavra que Deus deu a Ezequiel, Ele libera agora. Profetiza, filho do homem, porque a guerra ao seu redor não é o fim. É o prenúncio de uma ressurreição coletiva. É o tempo em que Deus vai levantar um exército que ninguém espera. Não com armas, mas com fé. Não com tanques, mas com joelhos dobrados. Um povo selado, restaurado e cheio do Espírito, pronto para enfrentar as trevas com a luz da esperança eterna. E tudo começa com uma voz que decide crer, uma voz como a sua. Levantarei contra eles o rei da Babilônia, e tomará esta cidade, queimá-la-á, e os caldeus que lutam contra esta cidade virão e a incendiarão com fogo. Jeremias, capítulo 37, versículo 8. Imagine viver numa cidade que é o centro da fé, o símbolo da aliança de Deus, e ainda assim vê-la cercada, sitiada, ameaçada de destruição. É exatamente isso que o profeta Jeremias testemunhou. Jerusalém, a cidade do grande rei, foi cercada pela Babilônia, e mesmo com todos os avisos divinos, o povo se recusou a ouvir. É impossível não ver os ecos desse cenário nos dias de hoje, porque Jerusalém, mais uma vez, está em tensão, e o mundo inteiro observa com temor o que vai acontecer. A Terceira Guerra Mundial já começou, e Israel está novamente no olho do furacão. Como nos dias antigos, potências estão cercando, ameaçando e pressionando. Mas o que muitos esquecem é que esse conflito tem raízes espirituais. O cerco a Jerusalém não é apenas estratégico, é simbólico. É o mundo tentando sufocar a presença de Deus. É o homem tentando apagar a evidência de que o Senhor ainda reina sobre as nações. Jeremias foi odiado por anunciar uma verdade que ninguém queria ouvir. Ele dizia que a cidade cairia porque o povo se afastou da aliança, que as muralhas não resistiriam porque Deus não estava mais sendo honrado. E ainda assim, mesmo diante da iminente destruição, ele pregava arrependimento, esperança e o retorno à fidelidade. Hoje a mesma voz ecoa: não adianta defender Jerusalém com armas se o coração do povo estiver distante de Deus. Quantas vezes também nós vivemos cercos espirituais, situações onde parece que tudo ao nosso redor está desabando. Finanças, saúde, relacionamentos, fé. O inimigo cerca, pressiona, ameaça. E como Jerusalém, nos perguntamos: onde está Deus nisso? Mas o cerco também é uma oportunidade, porque no cerco, o que é superficial cai, as máscaras somem, e só permanece o que é verdadeiro. Foi ali, sob pressão, que o remanescente fiel surgiu. Gente como Jeremias, que mesmo preso, mesmo perseguido, não calou a voz da verdade. Deus permitiu o cerco, mas não para destruir seu povo, e sim para purificá-lo, para que o templo fosse restaurado, para que o coração voltasse à essência. E essa é a mensagem para você hoje. Talvez você esteja sendo cercado,
Talvez sua fé esteja sendo testada no meio dessa guerra global. Mas Deus ainda está no controle. E mesmo que os inimigos pareçam vencer, nada pode impedir os planos do Senhor para aqueles que permanecem fiéis. Jerusalém foi ferida, mas não foi esquecida. Ela seria restaurada, o templo seria reconstruído, e um dia o Messias pisaria ali novamente. Assim também é com você. O cerco não define o final da história. Ele apenas revela quem você realmente é. E se você permanecer firme, verá a mão de Deus levantar novamente tudo aquilo que parecia perdido. Não tema o cerco. Use-o para se aproximar do Deus que nunca abandona os seus. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2. Vivemos dias em que os governantes se reúnem, fazem pactos, assinam resoluções e levantam exércitos, todos com um único objetivo mascarado: resistir ao governo de Deus. Eles não dizem isso abertamente, claro, mas quando suas decisões ferem princípios divinos, quando suas políticas atacam os valores eternos, quando tentam remover Deus das famílias, das escolas, da cultura, estão se rebelando contra o Senhor e contra o seu ungido, assim como declara o Salmo 2. E este é o cenário profético que se desenrola diante de nós nesta Terceira Guerra Mundial. Uma rebelião das nações contra o céu. A guerra que vemos nos noticiários é apenas o reflexo da guerra espiritual que sempre existiu. Desde o Éden até o Armagedon, o sistema do mundo tenta romper os laços da autoridade divina. O versículo 3 diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso é o que o mundo clama. Queremos ser livres de Deus. Livres da moral, da santidade, da verdade. Mas ao tentar cortar os laços com o Criador, as nações mergulham na própria destruição. E qual é a resposta de Deus diante disso? Ele não entra em pânico, não envia anjos em desespero. A Bíblia diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 4. Isso nos revela algo profundo. O trono de Deus não treme, mesmo quando o mundo está em guerra, mesmo quando Israel está cercado, mesmo que pareça que o mal está vencendo. Deus continua soberano. E então ele declara com firmeza: eu tenho estabelecido o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 6. Esse rei é Jesus, o Messias, o ungido. E nada, absolutamente nada, pode impedir sua autoridade. Mesmo que os reis da terra o rejeitem, o céu o confirma. Mesmo que os povos o ignorem, Deus o exalta. E haverá um dia, profetizado neste mesmo salmo, em que ele quebrará as nações com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. Versículo 9. Essa não é uma metáfora suave. É justiça. É o juízo final vindo sobre o sistema rebelde. Mas no fim do salmo, há uma esperança, um convite, uma última chance. Deus diz: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Versículo 12. Essa expressão beijar o filho representa rendição, adoração, reverência. Significa reconhecer Jesus como Rei Supremo antes que seja tarde. E é isso que você está sendo chamado a fazer neste tempo. Enquanto o mundo se rebela, Deus chama os seus para se curvarem, não com medo, mas com amor e reverência. Não importa o que as nações estejam fazendo. Não importa se os grandes do mundo zombam da fé. O que importa é onde está o seu coração. Você está com os que conspiram?
ou com os que se rendem? Porque quando o rei tornar, não haverá mais tempo para decidir. Hoje ainda há graça. Hoje ainda há misericórdia. Mas amanhã será o dia da vara de ferro. Este é o tempo de se posicionar, de não se envergonhar do Evangelho, de dizer com clareza: Jesus é o meu rei e eu beijo seus pés com temor e amor. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 3. No início de tudo, quando o plano da redenção começava a tomar forma, Deus escolheu um homem, Abraão. E com ele fez uma aliança eterna. Uma promessa que ecoa através dos séculos, resistindo a impérios, ditadores, perseguições, guerras e holocaustos. A aliança de Abraão não foi um contrato político, mas um decreto divino. E o ponto central dessa promessa era um povo, Israel. Hoje, em pleno cenário de guerra global, muitos se perguntam por que Israel sempre está no meio dos conflitos. Por que a Terra Santa atrai tanto ódio, disputas, atenção e sangue? A resposta está nessa antiga aliança. Porque Israel não é apenas uma nação. É um sinal. É o lembrete de que Deus cumpre o que promete. E o inimigo odeia isso. Ele não pode apagar o que Deus selou, mas tenta constantemente destruir o símbolo dessa aliança diante dos olhos do mundo. Quando vemos mísseis cruzando o céu de Jerusalém, não estamos apenas assistindo a um conflito entre povos. Estamos vendo a guerra espiritual mais antiga da história sendo travada mais uma vez. A luta entre a promessa e a oposição, entre a palavra liberada e os poderes que tentam calá-la. E você pode ter certeza de uma coisa: quem se levanta contra Israel se levanta contra a fidelidade de Deus. E isso tem consequências espirituais sérias. A aliança de Abraão permanece viva. Não por causa da força humana, mas porque foi Deus quem a escreveu com suas próprias palavras. E ele disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso, quando você ora por Israel, quando você defende o povo de Deus, quando você honra essa promessa, você se alinha com o céu. Mas quando alguém se amaldiçoa, ignora ou persegue Israel, atrai para si a maldição do próprio Deus. E é por isso que tantas nações caem, porque se levantam contra aquilo que o céu determinou como sagrado. Mas aqui está o ponto mais profundo. Essa promessa não termina em Israel. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso nos inclui. Isso inclui você. Essa aliança alcançou a sua plenitude em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o Messias prometido. E é por meio dele que todas as famílias, inclusive a sua, podem ser restauradas, salvas e abençoadas. A promessa que começou com um homem no deserto, agora chega aos confins da terra, atravessando tempos de paz e tempos de guerra. Hoje, talvez a sua vida esteja cercada como Israel. Talvez você esteja em meio a um cerco emocional, espiritual ou até familiar. Mas Deus te lembra: eu fiz uma aliança contigo. E a aliança com Deus é coisa séria. Ele não falha. Ele não volta atrás. Ele não mente. Mesmo quando tudo parece ruir, a promessa permanece de pé. E se Deus foi fiel com Israel ao longo de milhares de anos, mesmo com traições, exílios, destruições e dispersões, por que não seria fiel com você? Você também faz parte dessa herança. Também é fruto da promessa. Também é filho da fé. E nada, mesmo não haja guerra mundial,
pode quebrar o que ele decretou sobre a sua vida. Você não é um acaso. Você é parte de um plano que começou com Abraão e termina no trono eterno do Messias. Isso muda tudo.